O corpo foi colocado ali com cuidado, dentro de um buraco de obra, sem calça, sem sapatos, mas com um celular ainda no bolso. Na jaqueta dele havia dinheiro vivo. Na boca, terra. Terra nos pulmões. A perícia confirmou o que parecia impossível. Ele respirava enquanto era enterrado. Quem teve sangue frio para isso? O amigo que mentiu para a polícia? A amante que desapareceu no dia do crime? Ou o segurança lutador de MMA preso recentemente? Se foi acidente, por que tiraram a calça? Se foi briga, por que esconderam o corpo com tanto zelo? E se foi vingança, para quem era o recado? O buraco tinha apenas 40 centímetros de largura, estreito demais para um acidente. Largo o suficiente para esconder um corpo. Ali estava Adalberto Amarílio Júnior, de 36 anos, empresário, casado, apaixonado por motos, um homem querido por todos. A esposa dizia que ele era seu melhor amigo. Mas no dia 16 de junho, durante um evento de motociclismo em Interlagos, ele desapareceu. Horas depois, parou de responder o celular. Dias depois, foi encontrado enterrado vivo. O laudo não deixa dúvidas, a causa da morte foi asfixia mecânica. Havia terra nos olhos, nariz, boca e pulmões. A violência é real. A perícia revela que ele foi enterrado vivo. Quem fez isso não estava com pressa, estava com raiva, medo ou com uma missão. E aí surge o nome que paira como sombra sobre o caso. Rafael, o melhor amigo, o último a vê-lo, o primeiro a mentir para a polícia. Rafael disse que os dois tinham bebido, usado maconha, que Adalberto surtou e foi embora sozinho. Mas o exame toxicológico derrubou a versão. Adalberto não havia consumido nada. Mentira. Mentiu para quem? E o que mais ele não contou? O buraco era também na versão dos fatos cavado pelas próprias mãos de quem escolheu mentir. No domingo 16 de junho, Adalberto acorda cedo, coloca a jaqueta de couro, pega o capacete, sai de moto rumo a Interlagos para um festival de motociclismo. Lá, encontra Rafael, amigo quase da família. Os dois andam, conversam, tiram fotos. Testemunhas dizem que pareciam bem até às 19h48, quando Adalberto manda a última mensagem. Tá tudo certo aqui. Depois disso, silêncio. Nenhuma ligação, mensagem ou sinal. Ele desaparece. O evento tá cheio, barulho de motores, música alta, mas nos bastidores algo já sai do controle. Quem foi a última pessoa a vê-lo vivo? Rafael. Ele conta que Adalberto ficou estranho, agitado, que resolveu ir embora sozinho, que tinham bebido e fumado, mas o exame de sangue derrubou a versão. Adalberto não havia consumido nada. A mentira do amigo desmoronou. Então a dúvida muda. Rafael mentiu para esconder algo ou alguém? No instante em que o celular de Adalberto silencia, começa a linha do tempo de um crime. Mas o caminho até o corpo ainda está cheio de buracos. Nenhum mais fundo que o silêncio de Rafael. No papel, ele era o melhor amigo. Na prática, a peça mais estranha no tabuleiro. Estiveram juntos o dia inteiro, chegaram juntos, passaram horas lado a lado, mas quando a noite cai, ele desaparece da história. No primeiro depoimento, a narrativa era simples. Ele foi embora alterado, mas a polícia, ao cruzar os horários, percebeu que algo não bate. Mensagens não chegaram, horários se desencontram, testemunhas não lembram dele onde disse que estava. Começa a dúvida. Ele viu Adalberto pela última vez? Ou foi o último a vê-lo vivo? O tempo passa e a versão muda. Detalhes são trocados, alguns desaparecem, outros surgem. Ele fala de bebida, confusão, mas não fala de medo, culpa. Isso chamou a atenção. A polícia observa seus gestos, pausas, o que diz e o que evita dizer. A sensação é clara, e ele não está contando tudo. Mas por que esconder a verdade sobre a morte do próprio amigo? Ele viu algo? Participou de algo? Ou está protegendo alguém? Alguém que tinha problemas com Adalberto, que tinha força, acesso e motivo. O mais estranho é o tom de Rafael. Não chora, não treme, fala como quem escolhe palavras, não como quem revive tragédia. Entre frases, o silêncio grita mais alto que depoimento. A polícia já sabe.
foi um crime calculado. Agora tenta entender o papel de Rafael nessa equação. Testemunha, cúmplice ou homem que sabe demais e escolheu o lado errado? Durante anos, Adalberto viveu uma rotina previsível. Trabalho, casa, viagens, motos, nada fora do lugar. Mas a investigação rachou essa imagem. Mensagens apagadas, conversas paralelas, desvios silenciosos e um nome desconhecido surge nos bastidores. Uma mulher misteriosa, não vizinha nem amiga, morava em outra cidade, tinha encontros discretos com ele, longe dos olhos de todos. A polícia descobre que eles teriam marcado um encontro no dia do evento, mas ela não apareceu, ou pelo menos diz que não. Negou tudo por telefone, não entregou o celular, não diz onde estava à noite. O silêncio dela virou suspeita. Ela se afastou por vontade própria ou algo aconteceu antes? Alguém descobriu o relacionamento? Se sim, houve raiva, ciúmes? A amante virou alvo ou foi parte do plano? Investigadores levantam hipótese de crime passional ou vingança. Alguém queria Adalberto fora do caminho, esperou o momento certo e usou o evento como armadilha. Nada de briga na rua nem tiros. Foi algo frio, premeditado. Porque traição nem sempre traz vingança da pessoa traída. Às vezes vem de quem achava ter sido trocado. A investigação chega a um ponto onde não dá mais para ignorar as perguntas que sobraram. O corpo foi encontrado num buraco estreito dentro de uma obra da prefeitura na mesma região. A polícia civil trata a morte como suspeita. Adalberto estava sem calça, sem tênis, mas com carteira e celular no bolso. Não havia sinais visíveis de violência ou sangue. Enquanto a polícia busca provas, as teorias ganham força nas ruas, redes sociais, rodas de conversa. Quem briga, esconde. Quem esconde, mente. E quem mente está mais perto do que se imagina. A notícia bomba. Um homem foi preso. Ele era segurança no evento, lutador de MMA, força física acima da média, histórico de brigas. O nome, no começo, não foi divulgado. Na delegacia, o clima mudou. Ele não era um simples suspeito, era o principal. A polícia cruzou dezenas de depoimentos, reduziu de 200 para 15 seguranças, depois para 4, e ali no centro do funil apareceu ele. A acusação informal teria aplicado um mata-leão em Adalberto após uma discussão. Sozinho não conseguiria esconder o corpo, mas não estava sozinho. Outros 3 ajudaram, 2 homens, uma mulher, todos detidos nervosos. A versão nos bastidores é direta. O golpe desmaiou Adalberto. Pensaram que ele estava morto ou decidiram acabar com ele. Colocaram o corpo no buraco, como se fosse uma tampa. Achavam que o concreto do dia seguinte enterraria o crime e o esquecimento. Mas esqueceram de um detalhe fatal. Adalberto respirava. A perícia mostrou terra nos pulmões e pressão torácica. Ele foi enterrado vivo. Não há mais dúvidas. Houve violência. Agora a pergunta muda. Foi um crime isolado ou alguém mandou fazer? Porque seguranças costumam seguir ordens. E nesse caso, talvez o mandante ainda esteja solto. Do lado de fora da delegacia, ninguém fala. A família acompanha tudo em silêncio. O olhar da mãe diz o que as palavras não conseguem. Perder o filho, perdeu a paz. O luto não veio com flores, mas com perguntas sem respostas. Cada nova informação chega pela imprensa. A delegada Ivalda Leixo, do DHPP, lidera o caso e confirma. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 4 alvos foram conduzidos à delegacia. Cada detalhe reabre feridas abertas. Enterrado vivo, escondido como lixo, envolto em mentiras de quem dizia ser amigo. O pai se recusa a dar entrevistas, a esposa tenta proteger os filhos, mas a dor transborda nos bastidores. Eles querem entender o que ninguém explica. Por quê? Por que mataram um homem que nunca ameaçou ninguém? Por que ele parou naquele buraco, sem calça, sem tênis, com terra nos pulmões? Porque o amigo mentiu para a polícia e só confessou depois do laudo? Porque a amante desapareceu no dia do crime? Porque o capacete estava separado da viseira no fundo do buraco? Quem sabia que aquela obra seria fechada com cimento no dia seguinte?
Quem conhecia o local o suficiente para desaparecer com o corpo como se fosse lixo? Se o segurança deu o golpe, quem deu a ordem? Foi briga, vingança ou tudo premeditado? Agora eu quero saber você. Você acha que Rafael está protegendo alguém? Acredita que a mulher misteriosa tem algo a ver com o crime? Ou a prisão do segurança foi só o começo e o mandante está solto? Se chegou até aqui, comente Justiça Apurada Alberto. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Porque qualquer nova prova da investigação você vai ver primeiro aqui. A história de Adalberto ainda não terminou. E talvez o buraco onde colocaram o corpo dele esconda mais do que um crime. Talvez esconda uma verdade que muita gente ainda teme revelar. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro das atualizações.